Olá, pessoal. Bem-vindo a todos à nossa continuidade da aula aqui de valoração de tecnologias. Na última aula, a gente entendeu os conceitos iniciais que são importantes para a gente compreender como se fazer uma valoração de tecnologia, principalmente nesse conceito de transferência de tecnologia entre universidade e empresa. Tá? Então, na última aula, só para a gente dar uma relembrada, nós estudamos principalmente o conceito de inovação. Tá? Por que isso é importante a gente estudar para a valoração de tecnologias? Porque é determinante para eu valorar qualquer coisa saber o nível de maturidade que existe essa coisa. No caso aí eu estou falando de quando se tem um projeto de pesquisa com potencial de negócio e ele vai passar por alguns níveis de desenvolvimento até se transformar de fato em um produto, existe um caminho gigantesco, principalmente quando a gente está falando em investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, inclusive a gente estudou, né, os níveis de maturidade tecnológica, que é a TRL, que varia de 1 a 9, que dá esses indicadores de qual nível de maturidade essa tecnologia se encontra. Nesse processo, gente, é fundamental que a gente faça um entendimento sobre o conceito de ativos intangíveis, né? O que são os ativos intangíveis? Primeiramente, numa estrutura patrimonial, seja de uma pessoa física, uma pessoa jurídica, de uma OCIP, de qualquer coisa, nós temos uma estrutura patrimonial em que a gente leva em conta o que é o patrimônio, dois grandes grupos, né? Os grupos dos bens e direitos e o grupo das obrigações. Nesse grupo de bens e direitos, existe ali todas as riquezas que aquela instituição, aquela pessoa tem, né? Então, desse lado, que a gente chama o lado do ativo, para quem entende um pouco de contabilidade, nós temos ali os valores, né, que representam os bens e direitos. Dentro dessa estrutura, nós temos aqueles bens que a gente toca, ou seja, são tangíveis, e aqueles bens que a gente não toca, que são os bens intangíveis, né? Então, assim, o que é de fato esses ativos intangíveis? São bens de direito que a gente pode observar, igual eu acabei de falar, mas não tocar, né? Aí, no caso da nossa valoração de tecnologia, quais são esses bens especificamente? São marcas, know-how, interação com o mercado, estratégia, processo tecnológico, compartilhamento de infraestrutura, propriedade intelectual, capacitação de inovação, capacidade de inovação, com tudo que gere benefício futuro e que vai gerar um bem patrimonial, seja ele tangível ou intangível. Tá, gente? Então, é muito importante. Pessoal, para vocês terem uma ideia da importância dos bens intangíveis, eu costumo brincar o seguinte, que aquilo que é mais caro para a gente na nossa vida, o que a gente dá mais valor, é aquilo que a gente não toca. É o amor do filho, é o amor da mãe, é o amor do pai, da esposa, do marido, né? São as coisas sentimentais que isso não tem valor. E nenhuma dessas coisas a gente toca. Então, isso são valores intangíveis na nossa vida, né? E quando a gente leva isso para o mercado, de um tempo para cá, a gente começa a perceber que esses valores começaram a superar aqueles valores que são tangíveis, né? Então, tem um estudo muito legal do Kaplan e do Norton, que eles falam o seguinte, olha, que o valor contábil dos ativos tangíveis, ou seja, aquilo que a gente tocava, representava 62% do valor de mercado das organizações industriais. 10 anos depois, esse índice caiu para 38%. Recentemente, falam que esse estudo, que esses índices caem para 10 a 15% do valor de mercado das empresas. Ou seja, quando existe um valor patrimonial, e aí vamos pegar, por exemplo, a empresa vale 100, 85% a 90% daqueles 100 está relacionado a bens intangíveis, ou seja, aquilo que a gente não toca. Você pega, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, a marca dela vale mais de 100 bilhões de dólares. Isso, se a gente fosse fazer um estudo comparativo, pegar todos os bens tangíveis da Coca-Cola e comparar com um estudo com a marca da Coca-Cola, qual que teria mais valor, né? Então, assim, não tenha dúvida que é a marca Coca-Cola. Então, eu até usei o exemplo da Coca-Cola, né, que a Coca-Cola, na outra aula, eu falei que a Coca-Cola não faz uma patente, mas faz um segredo industrial, que é diferente, é uma propriedade intelectual também, mas é uma propriedade intelectual diferente. Então, assim,
o que a gente percebe é que assim, o valor está migrando dos ativos tangíveis para os ativos intangíveis, né? E inovação, propriedade intelectual, é um ativo intangível, né? E aí você dá valor em coisas que você não toca, que não são palpáveis, é muito mais complexo do que você dá valor a uma questão que ainda a gente não consegue nem imaginar do que se trata. Então, por exemplo, vamos pegar um bem comum, né, de dito popular, um sapato, uma fábrica de sapato. Se a gente pega uma fábrica de sapato, eu até dei esse exemplo na outra aula também, mas se a gente pega um sapato, qual que é o custo de produção do sapato? O custo de produção do sapato é o couro, a borracha, a cola, o cadastro, os outros materiais que eles têm, a mão de obra que vai manipular, as máquinas e etc. Se somou tudo isso, você tem o valor do custo do sapato. Quanto que custou? Ah, ele custou 120, vou colocar uma margem aqui para vender para 150, 180, enfim. A gente tem isso. Mas quando se tem um negócio que não existe, que não tem no mercado, que foi oriundo de pesquisa, que nasceu numa ideia nem de transformar produto. Se a gente for transferir ou vender ou validar isso, vender de alguma forma, valorar isso de alguma forma, quanto que isso vai valer? Né? Não é complexo? Vocês estão percebendo que a gente não consegue, não é simplesmente somar todos os custos inseridos no processo, simplesmente dar o valor e colocar uma margem? É completamente diferente. Né? Então, a gente precisa entender que os ativos intangíveis, eles são heterogêneos. Né? Eles são variáveis que a gente não consegue mensurar mesmo, que eu consigo falar, né? Que tem, não é que nem que a gente consegue mensurar, vou melhorar, é que são difíceis de mensuração, né? E aí, nesse entendimento, a gente precisa entender a diferenciação de dois conceitos importantes, né? Aquilo que é avaliação e aquilo que é valoração de fato. Avaliação, principalmente aqui na nossa perspectiva, que nossa disciplina é valoração de tecnologia, avaliar uma tecnologia significa que a gente tem que identificar os potenciais que essa tecnologia vai gerar. Ou seja, qual o seu nível de estágio de desenvolvimento, qual o problema que ela consegue resolver, o que existe por trás para que ela tenha um desenvolvimento, o que existe de possibilidades futuras para que essa tecnologia se transforme realmente um produto e ela chegue lá no nível 9, no nível 10, no nível 8, no nível 9 de TRL, né? O diferente é que a valoração, ela trata de valores de referência para uma eventual negociação, né? E aí, a valoração de ativos intangíveis voltados para a transferência de tecnologia entre universidade e empresa, ela envolve os riscos e incertezas muito complexos, né? É igual que eu acabei de falar, e estou sendo até repetitivo. Por muitas das vezes, a gente faz valoração de tecnologia que a gente não sabe nem a aplicação dela ainda. Por quê? Porque ela está num nível de desenvolvimento que ainda a gente não sabe onde é que vai chegar e o que ela vai transformar de fato, né? Então, assim, os ativos de capital intelectual, a gente pode se considerar em dois tipos, tanto o tácito e o explícito. O tácito é aquele que a gente relaciona com a experiência empírica, com as qualidades das pessoas, aqueles que estão envolvidos no projeto. Por isso, ela é intangível, né? E já o explícito é aquele que assume, por exemplo, que transformou numa propriedade intelectual, que transformou num software, que transformou num registro de software, que transformou no segredo de industrial, que transformou no know-how, que transformou numa marca, enfim, e etc. Então, a gente se justifica a valoração por três principais questões, né? A comercialização, então, ou seja, por que eu faço valoração? Eu faço para comercializar e licenciar a tecnologia. O que é licenciar? Reforçando a última aula. Licenciamento é o direito que o titular da tecnologia passa para o outro, ou para um terceiro, para um prazo de 10, 15, 20 anos, para que esse terceiro possa explorar essa tecnologia. Tá, gente? O segundo ponto é a análise de risco em investimento, em pesquisa e desenvolvimento, e a priorização de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Na universidade, você sabe que principalmente as universidades do Brasil, elas passam por grande dificuldade de financiamento. E isso é uma tônica, assim, dos últimos 50 anos de financiamento das universidades no Brasil. Então, por muitas das vezes, quando as universidades começam a investir em patentes, em propriedade intelectual, essa propriedade intelectual, ela pode transformar em algo que traga um retorno para a universidade, e aí ajudar no orçamento da universidade.
Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma universidade que a gente fez um trabalho de valoração lá, tinha um professor que ele tinha 16 patentes. E tinha um trabalho da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado dessa universidade, com a companhia energética desse estado e com essa universidade. E aí, o projeto era desenvolver aquela tecnologia, fazer com que aquela tecnologia tivesse um maior grau de maturidade para que ele no futuro pudesse chegar num nível de produto, né? E um dos compromissos dos 3 atores, no caso, a empresa, a Fundação de Amparo e a universidade, eram que todas elas tivessem uma contribuição financeira. A universidade não tinha como tirar o dinheiro, um dinheiro à vista e pagar. Não tinha como fazer isso, tirar do orçamento. O que a universidade fez? A gente valorou as patentes que iam inserir no projeto. Esse valor entrou como uma garantia do projeto de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, aquilo que ela teria que fazer no desembolso, ela não fez o desembolso, não afetou o fluxo de caixa, o orçamento da universidade, e ela entrou nesse projeto, onde ela teve a condição de potencializar essa tecnologia. Então, gente, isso é muito importante para a gente, porque se a gente for pegar, eu dei algum dos exemplos aqui de como que a valoração pode ajudar nos dias atuais. Então, assim, é fundamental a gente entender também que valorar não é dar preço, tá, gente? Não significa que a valoração é o preço. Pelo contrário, ela é uma expressão, ela é uma forma monetária que leva em consideração uma troca justa, ou seja, uma disposição de quem está licenciando com quem está recebendo para fazer um contrato comercial, tá? Então, de repente, uma coisa que não é bom para uma universidade, para outra é bom para outra universidade. Por isso que existe as questões os marcos de inovação de cada uma das universidades. Cada universidade tem uma política de inovação. Tem universidade, por exemplo, que acredita que quanto menor for o valor de transferência ou nenhum, melhor, porque ela cumpre a missão dela de colocar pesquisa com potencial para chegar nas pessoas. Tem outras que já pensam diferente. Ora, se houve investimento aqui, por que não cobrar arbitros? Então, pode ser que existem tecnologias parecidas, em que uma universidade fez uma transferência para uma empresa e que outra universidade vai fazer uma transferência para outra empresa com valores completamente diferentes. Por quê? Porque não é preço. Não é o preço da gasolina que a gente está fazendo, que lá no Rio Grande do Sul é um preço muito aproximado do que é do preço de São Paulo, que é do preço da Bahia, que é do preço do Amapá. Não é nada disso, tá? A questão da tecnologia ela é muito complexa, porque ela é muito individual. E se ela é muito individual, até a negociação é individual, tá, gente? Então, assim, quais são os exemplos de valoração? Onde é que a gente usa isso, né? Eu já falei do que é o licenciamento, que é aquele tempo em que se cede a tecnologia para que alguém use, para que um terceiro use, e aí pode existir uma cobrança, um bônus de entrada, que a gente usa, chama como valor taxa de cessão, ou a cessão da tecnologia, né, que eu já estou explicando aqui, que é a venda em definitivo dessa tecnologia, é o repasse em definitivo dessa tecnologia. O licenciamento, diferente da venda, é que o licenciamento você faz um contrato de X anos, acabou os X anos, ele volta, aquela tecnologia volta a ser de titularidade da universidade. A cessão não, você fez a cessão, vendeu, ela passou. Joint Ventures são as parcerias estratégicas, né? Aquilo que igual eu dei um exemplo aqui de joint venture, de uma fundação de amparo à pesquisa, de uma universidade e também de uma empresa, e aí eles fizeram uma parceria estratégica para desenvolver a tecnologia. E dentre outros vários fatores, igual eu falei assim, um compartilhamento de laboratório, uma garantia em algum projeto e tal, e etc. Então, assim, os produtos, o exemplo de como a gente vai usar a valoração, eles são vários, né? Então, assim, para aplicar um método de valoração, gente, é preciso ter 3 objetivos. A gente precisa saber se a gente está comercializando e licenciando a tecnologia, se a gente está fazendo simplesmente uma análise de risco, simplesmente não, né? Porque isso é complexo, mas fazendo uma análise de risco nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ou se a gente está criando uma hierarquia
de tecnologias que dispõe ali no portfólio da universidade para criar priorização de projetos. Ou seja, se eu vejo, de acordo com as valorações, quais são as tecnologias com maior potencial de negócio. Valoração é o seguinte, quanto mais desenvolvida a tecnologia, mais cara ela é. Isso é óbvio. Quando ela está muito perto do mercado, quer dizer que ela diminuiu as incertezas, diminuiu os riscos, objetivamente ela é mais cara. Sendo ela mais cara, ela tem uma prioridade maior, por questão de maturidade, em termos de projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então é importante a gente falar isso. Eu falei com vocês, também na primeira aula, que quem faz o processo de transferência de tecnologia, quem faz a negociação entre universidade e empresa, são os núcleos de inovação tecnológica e são os escritórios de transferência de tecnologia. Então, é esse escritório, esse organismo que é responsável para fazer o processo de transferência de tecnologia e, por consequência, fazer a valoração da tecnologia. Sabe? Só que tem um estudo que eu até citei, eu citei anteriormente na outra aula, um estudo do Cabreiro e Alejandro, que eles e o Veg Gonzalez, eles fizeram um estudo especificamente, são mexicanos, fizeram um estudo especificamente para países em desenvolvimento e detectaram que a transferência de tecnologia nesses países, comparando com os níveis de desenvolvimento tecnológico, de maturidade tecnológica, tem uma variação ali no nível 4 ao 6. Ou seja, são tecnologias intermediárias que já tiveram algum avanço em termos de artigo, de pesquisa, e estão em alguns testes de laboratório, mas ainda não está no mercado. Está longe de estar no mercado, tem que passar pelo nível 7, nível 8, nível 9. E aí que aí que o pessoal chama do vale da morte. Então, eles descobriram que esses países em desenvolvimento estão no nível 4 e 5. Na minha tese de doutorado, eu fiz também esse estudo para o Brasil, e deu lá 5,4. Arredondando, ele vai ficar para 5 ou para 6, a depender da situação. Então, foi compatível com o nível dos países em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento, então faz muito sentido. E aí, eles também fizeram outro estudo, quais são as dificuldades de valorar a tecnologia, que também eu levantei na minha tese e que bate perfeitamente com isso. Primeiro, falta de informação precisa de mercado. Igual eu falei, se trata de uma tecnologia de inovação, nós não temos mercado para isso. O mercado é algo inovador, a tecnologia é inovadora, ela é disruptiva, não existe mercado para isso. Então, fica complexo fazer informações de pesquisa de mercado. Falta conhecimento por quem está fazendo, até porque não se tem, nesse nível de transferência de tecnologia, o nível de produção e custo, até porque você não sabe qual é a aplicação daquilo ainda. É uma tecnologia que talvez ainda ela tenha N possibilidades de aplicação. Falta de informações de referência sobre royalties no setor. Trata-se talvez de uma tecnologia diferente, que as tecnologias são diferentes entre si, então não se pode falar em que se cobra uma tecnologia X% vai ser assim. Tem um caso interessante de uma grande empresa no Brasil, uma empresa pública, e que eu fiz um trabalho lá com eles, e aí eu estava conversando com o setor de transferência de tecnologia e perguntei para ele quanto que eram os royalties. Ele falou que era 5%. Eu falei, por que é 5%? Não sei. Tem 30 anos que é assim, alguém acordou e falou que é 5% e ficou. Então, assim, tá vendo que não existe um cálculo específico e aí um estudo para definir esses royalties especificamente para a tecnologia? O ideal seria isso, Falta de informações sobre direção do projeto, falta de conhecimento para avaliar a tecnologia, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, baixo grau de integração do pacote tecnológico, aversão ao risco pelas empresas e tecnologia fora do radar comercial das empresas. Então, assim, como eu falei na aula anterior, investir em pesquisa e desenvolvimento é caro, não é barato, é complexo e é muito difícil para as empresas bancarem exclusivamente o investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque o risco é muito alto. Por isso que existem todos aqueles fomentos que eu citei também na outra aula, que o governo participa, os governos, de modo geral, dos países, participam para incentivar. Então, nós temos todas essas complexidades de valoração de tecnologia. E, em termos de país, o que isso se aplica? Então, assim, os países desenvolvidos, eles têm umas diferenças dos países em desenvolvimento. Por quê? Porque esses países desenvolvidos, primeiro que o nível de transferência de tecnologia deles é um nível bem mais maduro do que os nossos níveis em países em desenvolvimento. E eles têm uma política de inovação já estabelecida há vários anos. Então, por exemplo, no Reino Unido, existe o Comitê de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Comuns, que é responsável
por ajudar todo o processo de transferência de tecnologia. No Japão, organizações corporativas no nível da indústria, conhecido como laboratório de teste conceito. Nos Estados Unidos, existe um instituto específico para fazer esse tipo de validação de tecnologias. E em países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, quem faz essa parceria são as universidades. Né? As universidades são responsáveis pelos testes de conceito por meio de centros e institutos, as ICTs de forma geral. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, que fique claro, universidade não é do perfil, não é da missão, não nasceu para isso, desenvolver produtos. A universidade desenvolve pesquisa. Se ela vai transformar num produto, é outra história, mas ela não tem isso. Então, se existe do lado um potencial de universidade, de pesquisa, de conhecimento, que pode trazer pesquisa e desenvolvimento para as empresas, e as empresas precisam de pesquisa e desenvolvimento para inovar, sendo que isso é caro e as universidades têm um preço menor, por que não juntar isso? Por que não fazer essa associação? É o conceito da hélice tríplice, né? Que a gente já também estudou na outra aula. Então, quais são os métodos de valoração mais utilizados? Dentro de toda essa complexidade que eu expliquei para vocês aqui, quais são os métodos de valoração mais utilizados? Tá? Os métodos mais utilizados, eles são os mais conhecidos na literatura, né? E aí estou citando para vocês aqui, aí no slide, os maiores pesquisadores em valoração de tecnologia no mundo, e eles citam a abordagem pelo custo, a abordagem pelo mercado, a abordagem pela renda e as opções reais. Tá? Vamos falar de uma por uma. Primeiro, abordagem pelo custo. A lógica de entender o que é abordagem pelo custo é mais ou menos o que eu falei da questão do sapato. Né? Quanto custaria para eu construir de novo? Para eu construir um novo? Quanto que é para fazer aquele sapato, dando um exemplo? Eu dei um exemplo aqui, né? Então, assim, o conceito disso é assim, a gente estuda a abordagem pelo custo com base no que a gente vai gastar para desenvolver, tá? Para desenvolver aquela tecnologia. Isso funciona muito bem nas tecnologias de níveis de maturidades iniciais. Por quê? Porque a gente trabalha com dois tipos de custo, o custo de reprodução e o custo de substituição. O custo de reprodução vou replicar um modelo exatamente como exato da tecnologia. Ou vou substituir por algo que é similar, mas que oferece o mesmo benefício. Quanto que custa fazer isso? Né? Então, assim, o que são esses custos? Por exemplo, é a mão de obra ali o pesquisador, a energia que se gastou ali, alguns projetos de subvenção que entrou ali. Se você conseguir registrar tudo isso e colocar, você tem ali a absorção dos custos e aí você vai ter condição de fazer um valor da tecnologia. Isso tem uma vantagem porque é mais simples levantar esses dados, né? Anotar o salário, as notas fiscais e tal, se você for uma pessoa, se o departamento, o laboratório for organizado, né? Vai conseguir fazer todas essas junções de documentos e depois fazer quanto se gastou. Mas qual que é a grande desvantagem disso? A grande desvantagem é assim, primeiro, fundamental, ela ignora o potencial de lucro futuro. Ou seja, vocês lembram do exemplo que eu dei dos países, por exemplo, da internet, que quanto que os Estados Unidos investiu e o quanto que ele retornou no investimento é incalculável. Então, quando a gente faz uma abordagem pelo custo, nós não estamos levando em consideração o potencial de geração futura de ganhos dessa tecnologia. Então, isso é muito complexo. Tá? Então, desculpa, isso é uma desvantagem muito grande. Por quê? Porque se você for fazer um preço apenas pela montagem do custo, por exemplo, tem remédio de alta tecnologia que para produzir uma cápsula custa 30 centavos, mas que ele é vendido no mercado, um remédio famoso, que eu não vou citar qual que é aqui, por R$75. Por exemplo, olha a diferença entre R$75 e o custo de produção dele, 30 centavos. Vejam que a abordagem pelo custo não é a abordagem mais correta, né? Principalmente quando a gente se trata de tecnologia. Então, aqui eu uso até um exemplo, né? Se uma tecnologia que custou 100 mil e pode gerar 100 milhões de receita, um método do custo, da abordagem pelo custo, ela não captura isso, ela não agrega isso ao valor, né? Então, por exemplo, vamos exemplificar aqui como que se funciona essa questão da abordagem do custo. Um exemplo, a universidade desenvolveu um novo drone para a agricultura. Esse novo drone teve um custo com pesquisadores de 150 mil, materiais e prototipagem de 40 mil, os custos indiretos de 10 mil. Pelo valor, ao gente somar isso, ele dá 200 mil. Mas quanto que ele vai gerar de riqueza? Isso não foi colocado aqui.
Por quê? Porque a abordagem do custo ela é incapaz de trazer isso. Passamos para outra abordagem, a abordagem do mercado. O que é a abordagem do mercado? É quando a gente faz uma comparação com algo similar ou algo parecido no mercado. Isso é muito usado em valoração de apartamento. Quando a gente pega um apartamento, por exemplo, na cidade A tem um apartamento no bairro X, esse apartamento no bairro X tinha 3 quartos, condomínio com piscina, garagem, 2 vagas de garagem e tal, e etc. Ele foi vendido por R$700 mil. Um bairro vizinho tem as mesmas finalidades, o mesmo condomínio, bem parecido, os 3 quartos, as 2 vagas. Qual que seria o valor desse outro imóvel? Aproximadamente R$600 mil. É um valor de referência, a gente consegue ter esse valor pelo mercado. Então, assim, a gente faz uma comparação das transações. Isso, para a tecnologia, é muito complexo. Por quê? Primeiro, que as tecnologias não são iguais entre si. Segundo, que quando se tem uma transferência de tecnologia, é cercada de sigilo, de segredo. Né? Até se ela não tiver patente ainda, se ela não tiver um segredo do céu, se ela não tiver uma propriedade intelectual envolvida, não se faz divulgação. Não se fala quanto que custou, quanto que vai vender e tal. Então, existe uma dificuldade muito grande em fazer essa associação de comparação, porque as tecnologias, elas são muito diferentes e não tem grandes comparações entre si, não tem grandes divulgações entre si, né? Então, assim, ela tem uma vantagem que ela é bem objetiva e reflete os dados do mercado. A desvantagem é extremamente difícil em comparar os dados, é extremamente difícil encontrar os dados comparativos, que é o que eu acabei de falar aqui. É difícil a gente achar tecnologias parecidas. A maioria delas é de transações confidencial e a tecnologia pode ser única, né? Então, por exemplo, um exemplo de uma startup de software que quer fazer a valoração da sua plataforma. Aí eles descobrem que um concorrente, que uma tecnologia similar foi adquirida por 15 milhões. Este valor serve como um valor de referência para nessa questão da abordagem do mercado. Mas também ela não é o método melhor utilizado. Abordagem pela renda. Essa é bem interessante, eu acredito que a maioria de vocês, né, por ser um curso de pós-graduação, já devem conhecer mais detidamente, mais próximo, essa questão do método pela abordagem pela renda. O que é a abordagem pela renda? A abordagem pela renda ela leva em consideração os ganhos futuros, coisa que os outros dois anteriores não fazem. Então, ela começa a projetar os benefícios econômicos futuros e traz a valor presente. Né? Então, é uma abordagem utilizada mais em tecnologia com potencial claro de negócio. O que eu estou querendo dizer isso? Uma tecnologia que já é praticamente um produto, no nível 9 lá. Ela tem que ter um grau de maturidade muito alto. Por que ela tem que ter um grau de maturidade muito alto? Porque para fazer essa valoração de potencial futuro nos dias atuais, a gente tem que ter uma ferramenta fundamental que é o fluxo de caixa descontado. Então, alguns de vocês devem conhecer o que é o fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado é a gente projetar todas as receitas de um produto, todos os custos que inserem nesse produto, todas as despesas que inserem nesse produto, todos os impostos de tributação ou do investimento. E aí sim a gente consegue projetar o que esse custo, o que esse produto vai gerar no mercado para agir no fluxo de caixa, o que ele vai trazer. Olha, mas isso tem que ser um produto, tem que ser um nível 9 de maturidade tecnológica, de TRL. Então, a gente, nessas questões, a gente tem que fazer um estudo de estimativa de entrada e saída, que é o que eu acabei de falar, de custo, despesas e receitas. Tem que definir a taxa de desconto, ou seja, quanto que vai ser remunerado aquele projeto, porque essa taxa de desconto é o risco associado àquele projeto, e aí calcular o valor presente, ou seja, formando esse fluxo de caixa descontado ao longo de anos, trazendo na data atual, quanto que é o valor presente líquido desse? Qual que é o valor dessa tecnologia com potencial, sei lá, de 10, de 5 anos, trazendo hoje, quanto que ela vai gerar, tá? Então, o que é esse valor presente? Quando eu pego os fluxos de caixa, projeto eles para 5 anos, por exemplo, trago no dia hoje, quanto que esse fluxo de caixa produzindo nesses últimos 5 anos, quanto que ele vale hoje, a gente chama de valor presente líquido, que eu também acredito que alguns de vocês aqui já conhecem esse conceito.
Se esse valor presente líquido, se esse valor hoje, que foi projetado no futuro, ele for maior que zero, aí nós temos um projeto viável, ou seja, é um bom negócio fazer a transferência da tecnologia. O valor da tecnologia é o VPL, e aí é um bom negócio fazer isso. A taxa de retorno interna, que é a taxa do projeto, ou seja, a TI é a taxa interna de retorno. Essa taxa interna, ela tem que ser maior do que aquela taxa de risco que eu falei lá, que é a taxa de desconto. Se ela for maior, quer dizer que o projeto me remunera mais do que, por exemplo, assim, qual que é a taxa de risco? Vamos pegar aqui um conceito que todo mundo entenda. Vamos pensar assim, essa comparação funciona assim. Olha, você tem 200 mil, aí você vai abrir uma empresa. Tá? Essa empresa, logicamente, vai gerar para você, a gente espera, né, normal, que ela vai gerar o salário e a rentabilidade da própria empresa. Só que você faz uma comparação. Se eu pegar 200 mil e colocar na poupança, ou abrir uma empresa, o que eu ganho mais? Os 200 mil aplicação da poupança, ou um CDB, ou abrir a empresa. Então, a TI é basicamente isso. O valor que a empresa te paga é a TI. O valor que a taxa de mercado te paga é essas comparações de investimento que eu fiz aí, o CDB ou poupança. Você compara. Se o que a empresa pagou mais, o projeto da sua empresa pagou mais, então ela tem uma taxa mais atrativa, é melhor investir o dinheiro nela. Tá? E o payback é o tempo necessário que você pegou, por exemplo, estou usando esses 200 mil, quanto tempo que eu vou recuperar os 200 mil? Tá? Então, é basicamente assim, em termos de tecnologia, se está investindo milhões, quanto tempo que eu vou recuperar aqueles milhões? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo prático em termos de valoração de tecnologia. Tem um projeto aqui que chama Biofert+, um fertilizante biológico, que ele é formado, que ele é desenvolvido por uma agrotec. Né? Então, assim, quais são as premissas? Tem investimento inicial de 1 milhão no ano zero, máquinas, marketing, lançamento, capital de giro, etc. Projeção de 5 anos, vida útil comercial da tecnologia. Lógico que isso aqui é tudo, né, didático, né, tá, gente? Taxa de desconto de 20% ao ano, que é o que eu acabei de falar, que reflete um risco. E tem um nível de maturidade tecnológico 9, ou seja, é um produto. Pronto. Então, primeiro passo, a gente vai projetar as receitas. Como que a gente faz isso? Primeiro ano, a gente projetou uma venda de 50 unidades, de 10 mil unidades a R$50, o que tem um faturamento aí de 500 mil. No segundo ano, tem um aumento de 40%, 30%, 20%, chegando a 1 milhão e 201 mil reais. Os custos variáveis representam 40% da receita, as despesas 100 mil, as despesas fixas 100 mil por ano, e a depreciação 200 mil reais por ano. Então, como que a gente faz? Vamos fazer só um ano aqui, só para entender que eu não vou fazer todos os 5 anos, né? Até por questão de tempo. Mas assim, um ano, como que a gente faz? A gente faz uma projeção de fluxo de caixa descontado. Então, como que é essa projeção? Primeira coisa, a gente vai lá e coloca a receita. Da receita, a gente diminui o custo do produto vendido. Ou seja, quanto que custou diretamente aqueles custos diretamente ligados à tecnologia. Diminui nessa conta os valores das despesas fixas e a depreciação. Aí nós vamos ter um resultado que é o lucro antes dos juros e de imposto de renda. Ou seja, se caso esse valor aqui já der negativo, o negócio já é péssimo. Mas aqui deu positivo. Desconta em imposto de renda, que a gente vai chegar no lucro líquido, e associa a depreciação, porque a depreciação não é uma saída de caixa de fato. Então, aí a gente chega no total do fluxo de caixa operacional. Tá? Nessa projeção, tem aqui o exercício pronto dos 5 anos de projeção. Tá? Então, vocês percebem lá que o fluxo de caixa acumulado ele é negativo até o 4º ano. Tá? Percebam aqui, tá? Que ele é sempre negativo até o 4º ano. Como que a gente avalia isso? A primeira coisa é descobrir o valor presente líquido. Então, é descobrir todo o fluxo de caixa, trazer o valor presente e verificar se esse valor é positivo ou negativo. Opa, deu um valor negativo. Então, o VPL, valor presente líquido, já nos mostra que o projeto, nos riscos de 20%, ele não é viável. Então, assim, não é interessante fazer o negócio, fazer a aquisição dessa tecnologia. A taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno deu negativo. Ela é calculada aí, você pode calcular na HP 12C, no Excel, tem uma série de vídeos mostrando isso aí, que é bem simples, vocês vão conseguir fazer também. Mas aí ela deu uma taxa negativa, ou seja, comparando com uma taxa de desconto a 20%
20% positiva, a outra 3,8% negativa, eu já estou mostrando aí, já estou comprovando que pelo VPL e PATI já não tem negócio. O payback, nesse caso, a gente nem leva em consideração, porque já está tudo negativo mesmo, então não faz sentido a gente, até porque o payback ele não se paga no horizonte de 5 anos, o investimento que foi feito. Então, assim, o valor da tecnologia, nesse caso aí, a empresa, no caso a empresa, e propriamente o NIT, veria que não tinha condições de fazer uma transferência. Mas o que pode ser feito aí? O que poderia ser feito? Quais são as análises quando você encontra uma tecnologia de VPL negativo e TIR negativo? Você vai desistir do negócio? Não, vai desistir do negócio. Você vai melhorar que esse negócio, com que essa tecnologia seja boa e consiga você transferir ela no futuro. Então, por exemplo, será que a gente não consegue fazer uma melhoria ou alguma coisa nesse sentido de reduzir o investimento? Opa, reduzindo o investimento, eu vou ter melhores indicadores. Será que as minhas projeções de receitas foram corretas? E aí eu vou ter condição de projetar as receitas de fato, né? Encontrar o caminho de reduzir o risco. Quando eu estou reduzindo o risco, eu diminuo a taxa de desconto. Se eu diminuir a taxa de desconto, automaticamente a gente tem uma tendência de ter uma TI positiva. Então, e como que a gente pode fazer isso? Quando a gente pega recursos a fundo perdido, a fundo de amparo à pesquisa, a CAP, CNPq, e coloca no projeto, nós estamos dando um boom num projeto de recursos a fundo perdido. E aí a tendência é que na hora que a gente for processar fazer essa transferência, ela vai ficar positiva. Tá? Então, tem a outra abordagem, que é a última abordagem que a gente vai estudar aqui hoje, que é a abordagem das opções reais, a teoria das opções reais. Então, assim, primeiro, as opções reais, ela nasce de uma crítica da abordagem da renda. Por quê? Porque a abordagem da renda, ela cria o fluxo de caixa como estático. Ou seja, você projetou aquilo, como eu falei nesse fluxo de caixa aqui, por exemplo, esse fluxo de caixa é estático. Ou seja, mas na prática, não existe gestão estática. Qualquer gestão de empresa, imagine que aqui tem administradores, quando você percebe que você fez um planejamento, no primeiro ano ele começou a dar errado, você começa a mudar o planejamento. É simples assim, você começa a fazer correções. E aí, a abordagem da renda, ela não te permite isso naquele momento, porque ela está trazendo a valor presente líquido. Então, as opções reais, ela traz uma questão importante, porque a renda ignora a flexibilidade gerencial, ou seja, a oportunidade que a gente, enquanto gestores, pode mudar naquele projeto. E aí, as opções reais, ela reconhece que os valores, né, da gente poder reagir às informações. E aí a tecnologia, ela passa por uma opção de compra, né? Ou seja, você criou a tecnologia, formou o fluxo de caixa, você entendeu que, olha, vamos imaginar aqui, por exemplo, você vai gastar 500 mil hoje em uma pesquisa. Aí, esses 500 mil dá o direito à empresa, mas não a obrigação, de gastar 10 milhões em uma nova fábrica daqui a 3 anos. Então, ela colocou 500 mil agora e daqui a 3 anos, ela pode analisar se aquela fábrica que ela projetou em fazer lá no fluxo de caixa pela abordagem da renda, faz sentido agora ou não. Se não faz sentido, ela diminui o risco, ela não vai colocar mais 3 milhões. Tá? Entenderam? Então, assim, aí até a tecnologia se provar viável. Então, isso é muito interessante. Né? Eu até acabei de falar aqui o exemplo, né? Se a gente gastar 500 mil reais hoje numa pesquisa, e aí dá o direito à empresa, daqui a 3 anos, gastar 10 em uma fábrica, ela vai ver se é viável ou não. Aí, o fluxo de caixa, no caso aí, né, dos 500 mil, o fluxo de caixa descontado normal pelo valor, ele vê como um custo determinístico, estático. E aí, a valoração das opções reais vê como um investimento estratégico que cria oportunidades futuras. Porque tudo pode acontecer. Se a gente pega uma tecnologia de nível 4, nível 5, que não está estabelecido no mercado, as opções reais, ela se encaixa melhor nessa perspectiva. Né? Por que ela se encaixa melhor? Porque ela vai associando o risco a cada passo. Então, você vai tendo a opção de investir ou não, de acordo com a maturidade da tecnologia. Agora, já tem uma tecnologia nível 9, o fluxo de caixa descontado ele já ajuda bastante. Né? Então, assim, e aí as opções reais, ela te ajuda. Primeiro, a opção de adiar ou de expandir. Ou seja, te dá flexibilidade de condição de mercado. Espera, por exemplo, se a gente tem uma regulamentação ou não. Eu não sei se eu contei, a gente trabalhava num fundo de investimento de capital semente, e aí esse fundo de desenvolvimento, ele desenvolveu, não um fundo de desenvolvimento, um projeto de pesquisa que esse fundo de investimento fez a primeira empresa investida no Brasil, no caso, era uma empresa que
que desenvolveu pesquisa para fazer o combate de fungos no agronegócio. Tá? E aí, o que se tinha até aquela época eram autofungicidas que traziam grande contaminação, tanto para as plantas quanto para o solo. E aí começou a fazer isso de forma natural. Tá? Quando começou a fazer isso de forma natural, microbiológica, se criou um produto inovador. Tá? Então, foi a primeira investida desse fundo que eu trabalhava. Deu tudo certo e tal, construiu a planta de produção e tal, etc. Quando chegou para regulamentar o produto, ou seja, para registrar junto ao mapa, não existia uma classificação para fazer o registro. Então, o mapa entendeu que deveria classificar como fungicida. Ora, tudo que a gente não era fungicida. Tudo que a gente queria comprovar era o quanto que a gente era melhor que um fungicida. Então, se a gente registrasse como um fungicida, a gente matava o negócio. Percebe? Se a gente tivesse, se nesse caso, eu não vou nem falar o que a gente usou, mas vamos imaginar, se a gente tivesse feito a determinação por opção real, nesse momento que a gente tinha opção ou não de continuar com o negócio, de investir ou não, certo? Então, as opções de adiar e de expandir, ela vai muito dentro dessa linha de acordo com o desenvolvimento da pesquisa, tá? As opções de abandonar, que vai muito nesse sentido, ou troca. Então, quando a gente tem opção de abandonar, olha, se a gente tem uma possibilidade de perda e nós já perdemos X, vamos parar por aqui, porque a gente não vai perder mais, o negócio não vai dar certo, já existe outro concorrente no mercado que é muito melhor do que o nosso, nós vamos conseguir competir, por que eu vou perder mais dinheiro? Né? Então, assim, e aí, nessa condição, como que a gente vai calcular o valor total de um projeto? A gente faz o valor do VPL tradicional, faz o fluxo de caixa normal, VPL, mais o valor das flexibilidades, ou seja, o valor das opções reais. E aí, com base nisso, com base nessa estrutura, nesse entendimento de quais são as opções, a gente decide se continua ou não com o projeto. Tá? Resumo dessa história toda. Né? Como que a gente pode fazer, quando que é mais útil usar qual método? Por exemplo, método de custo. Quando as tecnologias são muito iniciais, né? Ou seja, eu preciso definir um valor mínimo para aquela tecnologia que está no nível 1 ou 2 ali, que até é difícil de achar. Mercado. Abordagem pelo mercado. Quando que a gente usa? Quando existem dados e transações que sejam compatíveis e públicas. Né? Eu até usei que ela é muito usada, usada é redundância, mas até falei que ela é muito usada em avaliação de empresas imóveis. Né? Então, é uma comparação. A renda é quando a gente tem tecnologia com um plano de negócio claro, ou seja, quando a gente tem tecnologias de um nível de maturidade alto. E aí, quando a gente tem um nível de maturidade alto, nós já temos um produto, a gente já consegue formular o fluxo de caixa. E as opções reais, para aqueles mais estratégicos, onde é que o risco e a alta incerteza é muito grande. Né? E aí, a flexibilidade gerencial, ela entra aí como um ativo. Então, é importante a gente fazer isso. Vamos pensar aqui, para a gente fechar a nossa aula de hoje, uma questão para a gente fazer alguma discussão em cima de valoração de tecnologia. Por exemplo, eu criei aqui que uma startup farmacêutica tem uma patente para uma nova molécula, o nível de maturidade dela é o 4, e o investimento para passar das fases clínicas, né? Então, quando você pega um produto farmacêutico, ele tem que passar depois que ele estiver quase pronto, ele tem que passar por teste antes, vou melhorar. Quando ele está no nível de pesquisa e ele passa por bancada, por casa de campo, por ambiente real de teste e tal, ele tem que passar ainda por um teste de resíduo, se vai ter algum resíduo, alguma coisa que vai fazer mal à saúde. Ele passa por segurança, que é um teste de segurança. Ele passa por eficácia, se funciona mesmo. E são testes muito caros, que você tem que contratar empresas e fazer experimentos em animais, enfim, uma série de coisas que é muito caro. Então, assim, o investimento para passar de todas essas fases e chegar ao mercado é de 50 milhões. Um valor que essa empresa não tem. A incerteza é altíssima, já que a molécula pode falar em qualquer fase, pode falhar em qualquer fase. Uma grande farmacêutica chegou e falou, olha, vocês têm 50 milhões aí que vocês precisam gastar, vocês não têm dinheiro, eu pago 3 milhões pela sua patente hoje. E aí, o que a gente avalia? Como que a gente valoriza? Primeiro, para saber se isso é um bom negócio, eu tenho que fazer um estudo de valoração. Tá? E para fazer um estudo de valoração, o que a gente faz? Vamos lá, pela abordagem do custo. Qual seria o valor? Primeiro, quanto se gastou até hoje? Esses 3 milhões cobre pelo menos o que essa empresa investiu? Isso é uma questão a ser analisada. Abordagem da renda. A alta probabilidade de fluxo zero. Por que existe alta possibilidade de fluxo zero? Porque nós estamos falando de um nível 4.
O nível 4 é uma molécula, não é o produto. O produto a gente não consegue, sem o produto a gente não formula o fluxo de caixa. Então, se a gente não formula o fluxo de caixa, então, se a gente tinha um ponto a se analisar, que era mais pontual, mais objetivo, em termos de a gente consegue levantar quanto que gastou esses 3 milhões é maior ou menor, a gente já tem um estudo comparativo. Se a gente não tem fluxo de caixa, a gente não tem como comparar, não tem valor presente, né? E opção real, como que a gente ia tomar uma opção real? Então, assim, nesse caso aqui, a opção real seria o melhor caminho. Por que seria o melhor caminho? Porque a empresa poderia fazer uma contraproposta de, ao invés de... A startup poderia fazer uma contraproposta de, ao invés dessa empresa comprar a cessão em definitiva por 3 milhões, ela poderia fazer um licenciamento de alguns anos, desenvolver em conjunto, o projeto dando certo, as duas empresas se tornam sócias e saem ganhando. Então, essa é uma questão que pode ser estruturada. Percebam que, assim, não tem receita de bolo, não tem assim, olha, se for isso, se for A é B, se for C é D, se for 2 mais 2 são 4. Não existe isso. Valoração de tecnologia ela é complexa por isso. E é fundamental que o analista ou a pessoa que está fazendo a valoração de tecnologia, ela entenda. Não que ela vai lá produzir a tecnologia, mas ela entenda o processo de produção daquela tecnologia. Porque senão ela não vai conseguir fazer uma valoração de tecnologia. Pessoal, agradeço muito aí pela paciência. Na próxima aula a gente vai fechar, vai ser a nossa última aula, o nosso último encontro. Eu agradeço aí vocês. E a gente vai falar um pouco sobre outros métodos alternativos, principalmente os métodos voltados para a realidade brasileira. Tá bom, pessoal? Agradeço aí, boas aulas e sucesso aí no andamento do curso, tá? Um abraço.